Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira e seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pepeca. Ao longo da minha vida, da minha adolescência, sempre surgiram alguns incômodos, algumas alergias, algumas candidíases. Desde que eu fui na ginecologista a primeira vez na minha vida, eu sempre fui pegando dicas e fazendo perguntas sobre alguns cuidados, né, que a gente deve ter. Então, eu reuni 5 dicas pra vocês, pra te ajudar aí nos cuidados, porque infelizmente a gente encontra muitas pessoas que falam coisas muito absurdas sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa região íntima. Isso causa bastante confusão em muitas pessoas e muitas mulheres. Talvez por um motivo assim de tabu também, né? A pessoa não aprende e não passa, por exemplo, para suas filhas, e aí vai criando esse ciclo de pessoas que não sabem cuidar. Em uma das minhas idas ao ginecologista foi quando eu estava usando um sabonete íntimo. Eu não lembro a marca, mas era esse sabonete íntimo que a gente compra em farmácia mesmo. Mas na verdade eu não sabia que era por isso, né, que eu estava indo até lá. Eu estava com muita coceira na minha vulva, né, na minha pepeca, chame do que você preferir. E eu estava com muita coceira, e a coceira começou pelo lado externo mesmo, né? E aí eu comecei a sentir alguns incômodos, e no terceiro dia eu fui ao ginecologista, que inclusive foi o ginecologista que colocou meu DIU, o DIU Mirena, tem vídeo aqui no canal também. Ele me fez algumas perguntas, né? Eu falei sobre as minhas queixas pra ele, e ele me fez algumas perguntas. Quantas vezes por dia eu usava sabão para limpar e qual sabão eu usava? Eu falei que se eu tomasse banho 3 vezes, eu lavava 3 vezes com sabonete e com sabonete íntimo. Gente, ele falou comigo que não, para de fazer isso. Inclusive, ele não indicava sabonetes íntimos para as mulheres, né, para as pacientes dele. Ele não indicava, só em casos específicos mesmo, e que para diminuir a quantidade de vezes que eu lavava, mesmo se eu tomasse banho, por exemplo, eu tomei banho 3 vezes por dia, eu posso lavar somente uma. O indicado é que eu lave somente uma vez com o sabão, e de preferência um sabão, por exemplo, de glicerina ou seu sabão normal. Não precisa ser sabonete íntimo. Isso, vários outros ginecologistas me falaram isso. Inclusive, a última vez que eu fui, antes de vir pra cá, eu fui na ginecologista e eu fiz essa mesma pergunta pra ela sobre o uso do sabonete íntimo, se ela indicava ou não, e ela falou que não indica. Inclusive, gente, muitas ginecologistas e muitos ginecologistas indica a gente lavar a nossa região íntima apenas com água e os dedos, tá? Pra vocês terem noção, porque o nosso próprio corpo, o nosso próprio organismo, ele tem esse mecanismo de autolimpeza. Então todas esses líquidos e secreções que saem do nosso corpo é uma espécie de limpeza, né, que faz automaticamente. Então fica aí a primeira dica: não abuse do sabonete íntimo, gente, e de qualquer outro sabonete, independente que seja um sabonete mais adequado para a região, igual muitos ginecologistas indicam que seja um sabonete neutro ou de glicerina, ou seu sabonete que você usa para tomar banho, mas que não exagere na quantidade de vezes que você vai lavar. Então, na verdade, nessa dica aí que eu falei, nessa falatória toda aqui com vocês, eu já dei essas 2 dicas, né, que foi não usar o sabonete íntimo. Caso você goste de usar, goste da sensação, não abuse e use pelo menos uma vez ao dia, somente uma vez ao dia, para não causar essas irritações, essas coceiras e essas alergias. Eu tive, gente, descamação, para vocês terem noção. Eu tive uma descamação de tantas vezes que eu lavava. Então não precisa disso, a sua pepeca não vai ter cheiro de rosas. Isso é um fato, né? Não vai ter cheiro de rosas e nem gosto de pudim, porque muita gente acha que tem que ter um cheiro e um gosto gostoso. Então fica aí já as 2 dicas de não usar o sabonete íntimo, ou pelo menos reduzir a quantidade, e não lavar demais, não lavar com muita frequência. Terceira dica é: não use protetor diário. Gente, sim, o nome fala tudo, né? Protetor diário. Eu usava muito porque eu tinha corrimento, né? Isso é normal, tá? Pra nós mulheres ter corrimento. E durante o nosso ciclo menstrual, por exemplo, esse corrimento, ele varia, né? A gente sabe que ele varia, ele fica mais amarelo, ele fica menos amarelo, mais pegajoso, menos pegajoso. E algumas mulheres não têm muito corrimento, mas isso também é normal.
é normal você ter e é normal você não ter muito. Você só tem que ficar atenta à coloração desse corrimento, né? Esse corrimento ele ficando muito amarelo, muito esverdeado e com odor, aí sim você tem que ir ao ginecologista, mas tirando isso, é normal que você tenha. E nessa terceira dica, então, vai ser você não ficar usando protetor diário. Por quê? O protetor diário, né, a nossa região íntima, né, nossa vagina, nossa vulva, ela já é quente e já é úmida, certo? E com o uso desse protetor, ele é algodão, ele vai manter a sua região íntima quente, úmida e abafada. Então pode acontecer de uma proliferação de fungos e de bactérias. Nossa região, nossa flora, ela tem fungos e bactérias naturais do nosso corpo, mas com os devidos cuidados, você pode evitar que surja outros tipos de bactérias e outros tipos de fungos, que são causadores de muitas infecções, evitando ou tirando do seu dia a dia o uso do protetor diário. Ele pode te fazer esse benefício de não acontecer. Não use todo dia, não fique horas, né? Tem gente que coloca o protetor diário e fica o dia inteiro com o mesmo protetor diário, né? Então você vai no banheiro, você urina, você tem as secreções do seu corpo e aquilo ali vai proliferando por ser úmido e quente e abafado. Então o indicado, a maioria dos ginecologistas e todos que eu já fui, gente, eu já fui em vários, já fiz acompanhamento com vários e todos falam a mesma coisa, tanto sobre a limpeza, sobre o sabonete, sobre o protetor diário, tá? Não quer dizer que você não possa usar, mas você tem que usar conscientemente, né? Não ficando o dia inteiro com ele, não usando todos os dias, porque isso sim pode causar fungos e bactérias e levar a infecções, sei lá, alergias. Outra dica muito importante que é dormir sem calcinha. Na verdade, eu fico praticamente o dia inteiro. Todas as opções que eu puder ter de ficar sem calcinha, eu fico. Então, essa também foi dica de ginecologista, que é dormir sem calcinha. Tem que deixar ventilar. Lembra que eu falei que é uma região quente, úmida, e isso pode sim aumentar as proliferações de fungos, de bactérias. Sempre tem a ver com fungos e bactérias, tá, gente? A questão de deixar respirar, de ventilar essa região, é justamente para diminuir as probabilidades de fungos, de bactérias, deixando assim de causar infecções, alergias, essas coisas. E a última dica, que também é uma dica muito importante, fazer xixi após ter relação sexual. Tá, tem muita gente que fala que tem que fazer xixi depois que tem relação sexual pra não engravidar. Gente, isso é uma mentira tão absurda. Eu fico chocada quando as pessoas falam isso, porque não tem relação nenhuma. O seu canal urinário, o canal que você tem relação sexual, é totalmente diferente. A questão é, você fazendo xixi depois que você tem relação, você urinando, né, depois que você tem a relação, pode ser que impeça de secreções que você acabou de ter relação, de entrar pro seu canal urinário. Então, você fazendo o xixi, você tá expulsando essas secreções. Então, não necessariamente você precisa de sair correndo e tomar banho, por exemplo. Então, você urinar e limpar a região, né, a sua vulva, a sua pepeca, depois que você tem relação. Sempre é muito importante você fazer o xixi, porque muita gente tem infecção urinária por conta disso e não sabe. Então, esse mito de fazer xixi depois de ter relação não é por conta pra você não engravidar, por exemplo, tá? Porque isso não faz sentido nenhum. Então é isso, gente. Essas foram as dicas, né? Então acho que foram aí 5 dicas para você cuidar da sua pepeca e ficar saudável. E é muito importante que você fique atento a isso, principalmente quem tem muita candidíase, tem muita infecção urinária. Preste atenção nos cuidados que você tem com a sua pepeca. E outra dica, uma dica extra aqui, a questão da calcinha. É bom que você use uma calcinha de algodão, né, por conta da respiração do corpo mesmo. E se você estiver usando uma calcinha sintética, que pelo menos o fundo da calcinha seja de algodão. E também evitar calcinhas que sejam muito apertadas, porque isso atrapalha na circulação sanguínea da região. Então é bom também que você não use calcinha muito apertadas. E é isso. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado das dicas, tenha servido aí pra vocês de alguma coisa. Um grande beijo e até o próximo!